bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao design do nosso layout. Então a gente já fez a header, a gente já fez o post, a gente também já fez o fundo. E daí na aula de hoje a gente vai fazer a parte da sidebar. Como o código que a gente vai utilizar para sidebar, ele tem 3 sidebars diferentes, a gente vai criar aqui então os 3 itens que a gente vai ter que estar editando. Então o primeiro deles, a largura vai ser 260, a altura tanto faz, é o mesmo esquema de postagem, a gente vai cortar depois. O segundo também é 260 e o nosso terceiro item para sidebar tem 300 de largura. Então aqui a gente tem 3 itens, né? Um deles vai ser a nossa sidebar, né, de status. A outra vai ser uma sidebar que vai se repetir, ou seja, qualquer outro gadget que a gente for colocar de sidebar, ele vai pegar esse design aqui. E o terceiro é onde a gente vai colocar a nossa C-Box ou, enfim, alguma outra coisa que a gente quiser. É um terceiro que a gente fez um pouquinho mais largo, codifiquei ele planejando para ser C-Box. Então, para isso, a primeira coisa que eu gosto de fazer é meio que definir, assim, questão de cor, né? Então, a gente já trabalhou lá no post com esse preto e esse vermelho. Então, a gente vai agora tentar um pouquinho dinamizar a questão dos widgets, né? Então, aqui eu vou trabalhar com a cor vermelha, que é essa cor aqui. E eu já peguei o Color Lookup também, para se a gente precisar, para ele ter tudo a mesma tonalidade, né? Então isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de coloração. Então aqui já usando esse mesmo shape, só por questão de facilidade mesmo, eu vou dar uma aumentada aqui e ele vai ser o nosso preenchimento aqui do nosso fundo. Depois disso, eu gosto também de colocar um pattern aqui para ele dar um pouquinho de dinamizada. O pattern que eu vou estar colocando aqui vai ser esse de papel e eu vou colocar uma escala de 25. E não tem problema a gente usar esse pattern nessa questão, justamente porque a gente vai mexer um pouquinho aqui na nossa mesclagem de camada e só para realmente dar uma dinamizada, um pouquinho de profundidade e tudo mais aqui. Vou estar utilizando outro pattern também, mas dessa vez esse que eu coloco aqui, que é de noise, que é justamente para eu colocar e dar mais um pouquinho de dinâmica. Então, essa daqui é o nosso fundo, né? Depois disso, a gente vai para realmente o design da nossa parte de status, né? Que esse daqui vai ser. Então, para isso, eu gosto de vir aqui na header e pegar alguns elementos para estar adicionando também. Aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui de fundo, que é essa borda aqui. Depois disso, o que eu vou fazer é vir aqui de novo na nossa header e dessa vez eu vou vir aqui embaixo nessas imagens extras e vou procurar alguma outra imagem. Então, já coloquei as imagens aqui e daí aqui a gente vai procurar alguma outra imagem para estar adicionando. Então, como essa sidebar é para ser o status, o que eu gosto também de colocar é puxar e colocar o próprio nome do projeto aqui. E daí aqui a gente tem a nossa parte de cima, né? Que é onde vai ficar o título mesmo do status. Então, uma coisa que eu gosto também de fazer é vir aqui com pincéis, colocar algumas linhas, algumas coisas, só para dar uma diferença, né? Então, aqui a gente tem a parte que vai ficar bem a parte do título, né? E eu vou colocar uma escrita com o nome do meu feed.
E eu quero adicionar mais uma coisa ali em cima. Então eu vou pegar essas fotinhos. Então o que eu fiz, eu só diminui um pouquinho o tamanho da borda. Então, essa aqui ficou a nossa GED de status. Então, eu vou duplicar tudo e mesclar para eu aplicar a minha Action 3D. E agora a gente vai cortar. Então, o mesmo esquema, vem na ferramenta de cortar e sobe, né? Sem mexer mais nada. E daí a gente salva aqui, então, como status, né? Side status, que vai ser o nosso topo. Aqui embaixo vai ser o nosso rodapé. E aqui no meio a gente vai ter, então, a parte que... Opa! Deixa eu até botar aqui. A gente vai ter a parte que vai se repetir, né? Daí volto, realmente, dou um salvo e aqui ficou a nossa primeira parte da sidebar. Aqui a gente tem, então, a sidebar que vai se repetir. O que eu gosto de fazer é dinamizar um pouco a questão de cor. Então, se eu usei uma cor vermelha para fazer aquela outra sidebar, aqui eu vou usar um preto ou uma outra cor que vocês forem estar utilizando no layout de vocês. Aqui no caso eu vou fazer ele preto mesmo. Vou usar o mesmo pattern que eu estava utilizando ali no post. E especificamente aqui eu vou fazer uma borda. Vou utilizar daí essa minha action de sketch. Vou colocar sketch light dessa vez. Essa borda a gente vai ter que dar uma olhada depois na codificação se vai dar certinho aqui a parte que vai ser a parte de repetição. Mas daí isso depois a gente vê, senão a gente volta aqui nela e retira, né? Então daí a gente faz a retirada da borda. O Color Lookup eu vou colocar aqui pra cima, porque ele tem que estar sendo aplicado em tudo. E daí aqui a gente vai fazer a parte da sidebar que vai se repetir. Então, vou voltar ali na nossa header. Vou colocar aqui essa imagens extras para eu puxar aqui mais algumas fotos. Eu gosto de reutilizar elementos da header, principalmente em sidebar e coisas nesse sentido, porque eu acho que facilita e dá uma ótima composição quando a gente vai falar de combinar, né? Que essa daqui vai ser a nossa borda ao invés do sketch.
E daí, de novo, né, primeiro salva, então side repete, e daí a gente vai cortar, então vai com a ferramenta de cortar e só mexe pra cima, né, na vertical, e daí vai salvando as partes em 1, 2 e 3, que é o nosso topo, meio e rodapé. E daí a gente vai para o nosso última side, né, última gadget. Então, vou pegar aqui o post novamente, porque eu tô pegando as imagens daqui. Então, as cores, né, e o pattern. Então, a gente vai trabalhar com elas. E daí agora a gente vai para o design mesmo, que vai ser a parte do C-Box, né? Para isso, vou pegar de novo as nossas imagens extras e puxar para cá. E daí é mais ou menos isso que a gente tem para essa sidebar aqui. Novamente dupliquei tudo, vou só colocar a minha action. Vim aqui dar uma apagadinha no lado. E salvo. O procedimento é o mesmo. E é isso. Então, para essa aula de sidebar é assim. É bem rapidinho fazer sidebar. Você pode, como a gente acaba utilizando, pelo menos eu, né? Eu acabo reutilizando muitos elementos da header, fica um design bem mais simples de estar fazendo, porque você já tem uma base, então você consegue estar editando sem precisar inventar muita coisa. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar.